Deve ser a terceira, quarta semana que nós estamos pregando sobre isso, né? Já preguei até antes outros versículos, mas aqui vai falar assim, irmãos, eu não vou explicar muito esse aqui, mas vai falar assim, ó, Mateus 5, no 14, não precisa você ler, né? O 14 é o tema desse ano da igreja, né? 2025, acende uma luz. Aí o 15 fala assim, nem se acende a candeia e se coloca debaixo de alqueire. Alqueire é uma vasilha, um pote, né? Mas no velador. Velador é a posição, né? E dá a luz a todos que estão na casa. Então, como eu falava, né, uma coisa no Antigo Testamento. Os crentes não estavam na luz. A luz não morava dentro deles. Então eu digo, eu não sou um girassol buscando a luz. Não, mas a Bíblia tem vários versículos no Antigo Testamento que falam sobre buscar a luz. Exatamente, porque eles não eram nascidos de novo. Amém? Mas agora, como eu tenho falado aqui várias vezes, né? Eu não sou um girassol buscando a luz. Não é verdade? Não sou um girassol buscando a luz. Se nós meditar no todo o Novo Testamento, né? Se nós meditar aí, e esse aqui é um deles, por exemplo, agora que o cristão ele nasceu de novo, o que ele temos? A palavra fala que ele está na luz. Ah, mas eu tenho que buscar a luz. Então, ou não nasceu de novo, ou é desviado. Não é verdade? Porque o crente ele tem a luz. E aqui Jesus fala, olha, essa luz que você recebeu, que no caso é a revelação, né? Não é para você ficar embaixo da cama, não é para ficar embaixo de uma bacia, não. Mas é para colocar no velador e dar a luz a todos que estão na casa. Não é verdade? Então, mas eles estão na escuridão, pastor. Mas eu não estou, né? Então, a minha luz vai chegar ao quê? Na vida deles. Amém? Então, em todo o Novo Testamento, irmãos, todo o Novo Testamento, quem está nas trevas não é crente, né? Quem está nas trevas não é convertido. Mas o crente tem, né? Até Jesus fala em João 8, quem me segue não andará em trevas. Não fala que às vezes eu vou estar fora, eu vou ter que buscar. Não. Se ele fala que quem me segue não andará em trevas, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então o contrário, né, irmãos? Quem não segue ele anda em trevas e não tem a luz da vida. Então, mas o crente tem. E aí que vem o 16 que fala assim, ó, assim resplandeça a vossa luz, né? Assim resplandeça a vossa luz. Foi meu. Mas era para estar. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, de novo, aí o pessoal pega muito aquele versículo, né? Mas Deus olha o coração, o homem vê o exterior, lá em 1 Samuel, né? Amém? Exatamente. Só que eu já falei aqui também, né, uns, Deus já é crente. Então não basta eu só ser crente no coração, porque Deus já é crente. Não é verdade? É claro que Deus conhece o meu coração, mas ele falou que o homem olha exterior. E aqui Jesus não fala, assim os homens olhem o vosso coração. Ele fala, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Dos homens. Ou seja, os homens não veem o coração, os homens veem o exterior. Os homens olham a aparência. Os homens ouvem as palavras. Os homens observam, não é verdade? Então você vê que antes deles receberem essa luz no coração, eles vão ter que ver essa luz o quê? Em nós. Amém? Então não é só, Deus conhece o meu coração. Amém? Depende de qual o contexto, isso é válido. Mas para evangelizar não adianta Deus conhecer o meu coração, não é verdade? O marido, a esposa, os familiares, os parentes, eles não vão olhar no meu coração e falar assim, que coração lindo. Não, eles vão olhar o quê? As palavras, de novo, né? Falo, as palavras, as atitudes, ou seja, eles vão olhar os frutos. Amém? Não adianta eu só falar, como eu falava, né? E vai, né? E Bíblia, às vezes até eu falo, né? Irmãos,
ficar citando Bíblia, até o diabo cita quando convém a ele, não é verdade? Então não é ficar citando Bíblia que você vai ganhar alguém para Jesus, não é, na verdade, mas é o que? É através da luz, através da conversão. Então ele fala, assim resplandeça a vossa luz. Claro que essa luz, né, irmãos, é a que ele coloca em nós, amém? De novo, né? Eu não gosto dessas irmãos colocar uma girassol, não, esquece esse negócio de girassol, esquece, não, a luz está em mim, né? Deixa que eu uso outros, senão você vai distrair muito o povo. A luz está em mim, né? Não está no que não é convertido, não está naquele que não é crente, mas depois que através da minha luz, aquele que não é convertido, não é crente, receber, então o que? Também ele vai ter a luz, amém? Assim como nós, na verdade, a gente não foi sempre crente, né? Não, já preguei aqui, irmãos, quem ganhou nós para Jesus não foi um anjo do céu, o anjo não prega, mas foi um ser humano usado por Deus, na verdade. Aí cada um, como eu falo sempre, cada um vai ter a sua maneira, né? Um veio na igreja, outro foi pela televisão, outro foi um panfleto, outro, enfim, não foi um anjo, né, que desceu do céu, e não, foi alguém usado por Deus. A forma de ser usado não tem muita fórmula, né? A forma de ser usado, mas foi usado por Deus, na verdade. Então é o que ele está falando aqui, ó, e é Jesus quem falou, né? Assim resplandeça a vossa luz, né? Então é a nossa, e aí fala diante dos homens, mas para quê? Qual é o objetivo? Para que vejam, olha qual é a luz, irmãos, as vossas boas obras. Então, de novo, né, irmãos, não é igual ao espiritismo, não é igual a outras seitas aí que pregam que a pessoa vai ser salva por boas obras, nada disso, né? Mas essas boas obras é aquilo que nós chamamos de frutos, né? Aquilo que nós chamamos o quê? Dessa conversão, não é verdade? Dessa conversão. Porque na verdade o que é a luz, irmãos? Nós vamos falar assim do sol, né? O que a luz é? Na verdade isso é o quê? A luz é o quê? É uma consequência, né? A luz, o calor do sol, falando do sol, né? O sol é uma estrela, né? Inclusive, até depois eu vou falar mais, mas a luz e o calor, o que é, irmãos? Isso é uma consequência. Por quê, pastor? Se é uma consequência, tem uma causa. E qual é a causa? Falando assim, bem resumidamente, né? Dentro dele tem reações químicas, né? Físicas, tem reações físicas que vai lá, né? Claro, estou dando só resumindo, né? E que produzem o que, irmãos? Essa luz e que produz este calor. É a mesma coisa a lâmpada que nós estamos aqui na igreja, na verdade. O que a luz é? A luz é uma consequência, ou seja, a luz é um resultado. Por quê, pastor? A luz não é a causa, a luz é causada, porque dentro dela tem o que, irmãos? Tem uma eletricidade, não é verdade? Que está ali, né, alimentando aquela lâmpada, e ela está o quê? Brilhou, né? Se ela por algum motivo queimar, a lâmpada queimou, não é verdade? Ou seja, a eletricidade vai continuar passando, mas ela não vai produzir mais o quê? A luz, né? Então você vê que a luz não é a causa, a luz é a consequência daquilo que está dentro. Então essa luz aqui, embora seja a nossa luz, embora sejam nossas obras, mas são o quê? É uma consequência de quem está causando isso dentro de... E quem é que é, pastor? É Jesus. Como ele falou em João 8, se ele falou, quem me segue não andará em trevas, ou essa palavra é verdade ou é verdade, né? Mas terá a luz da vida. Então, né? Ou é ou não é, na verdade? E claro que é verdade. Então, para que vejam as vossas boas obras, e ele fala aqui, né? E glorifiquem o vosso Pai, que está no céu. Está no céu porque ainda não tinha entrado no coração deles, mas agora, depois da ressurreição de Jesus, é óbvio que Deus está no céu,
É óbvio que Jesus está à sua direita, óbvio, né? Mas também aonde? Está no nosso coração. Não é uma figura, é uma realidade, né? Através do Espírito Santo, Deus e Jesus estão dentro do crente. Não é uma figura, é uma realidade. Então, vai glorificar o nosso Pai que está o quê? No céu. Como eu falei, né, moço? Às vezes a gente ouve e tem que cuidar até para nós cuidar. Não que eu não possa contar um testemunho, não que eu não possa contar uma coisa que eu considero sucesso, que eu fiz, né? Não que eu não possa contar uma coisa que eu considere assim que é bom, não é verdade? Mas eu tenho que cuidar a forma de contar, não é verdade? Se depois eu contar, as pessoas vão dizer, tu é bom, hein? Irmãos, eu falhei, né? Se depois tiver em mim a atenção, eu falhei. Por quê? Porque a glória não tem que ser para mim, a glória tem que ser para Jesus, amém? Jesus mesmo fala em João, né, que o Espírito Santo ele glorificaria a ele mesmo, amém? Então não é eu contar aqui como se eu fosse um super-herói, como se eu fosse o bonzão, né? Aí as pessoas olham ou eu me acho, esse cara é bom. Ninguém vale nada sem Jesus, né? Tem que dizer, que bom, mas Jesus também pode fazer na tua vida. Claro, cada um, como eu falava, cada um vai ter o seu chamado, na verdade. Não sou obrigado a ser bom em tudo, mas eu sou obrigado a ser excelente no que Deus botou. Abaixo disso eu estou falhando, né? Então quer dizer, mas é que Deus causou, amém? Né? Olha como ele sabe achar na Bíblia, amém? Que bom, né? Mas peraí, se Deus ajuda ele, isso também pode me ajudar a ser bom em tal assunto, não é verdade? Então é assim, sempre colocando a glória para Deus, amém? Eu volto a falar, não posso chegar aqui, não, porque eu faço, porque eu aconteço, olhem para mim, eu faço assim, eu sou assado, eu. Não está com nada. Por isso que eu falei, até quando a gente conta um testemunho, uma história, é uma coisa que a gente considera sucesso, sempre, isso tem que ser consciente, né, moço? Tem que deixar sempre apontando que aquilo ali é para a glória de Deus. As pessoas não vão glorificar a nós, elas vão glorificar o nosso Pai. Elas não vão dar a glória a nós, elas vão dar a glória a Deus, amém? E é o que interessa, não é verdade? Aí um pouquinho para frente, em Filipenses 4, eu já preguei esse versículo uma outra ocasião, Filipenses 4. Olha só o que a palavra aqui fala, Filipenses 4. Filipenses capítulo de número 4. Vai falar assim, só achar aqui, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, amém. Filipenses 4, já preguei isso aqui, vou pregar de novo, não sei quando é que foi que eu preguei, mas vamos de novo. Filipenses 4, 9, vai falar assim, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Isso, o quê? Fazer. Mas ele é um apóstolo. Bom, então aqui ele mentiu, porque está falando para o povo fazer uma coisa que só ele tem capacidade. Então quer dizer, ele está dizendo, isso fazei. Ou seja, o mesmo Jesus que me ajudou a fazer isso, ele também vai ajudar vocês. E o Deus de paz será o quê? Convosco. Amém? E nós temos que olhar para Jesus. Depende em qual contexto. Como único e suficiente Salvador, concordo contigo 1.000.000%. Porque está na Bíblia. Mas tem que olhar para Jesus. Depende do contexto. Já falei aqui na música e falo forte mesmo, né? Porque é Bíblia e eu não negocio com a verdade, né? Está cheio de versículos no Novo Testamento, e esse aqui é um deles, junto com Mateus, que a Bíblia manda sim as pessoas olhar para o crente. Amém? Amém? Paulo fala aqui, gente, não olhem para mim. É isso que ele fala? Ele fala, gente, o que vocês aprenderam, então ele ensinou, né? O que vocês receberam, o que vocês ouviram e viram, isso vocês fazem em mim, né? Isso fazer. Ou seja,
Se isso aqui não está mandando olhar para o homem, o que que é? Paulo era um homem. E ele fala, façam também. E o Deus de paz será o quê? Convosco. Então ele está falando, olha, assim como eu fui imitador de Jesus, vocês têm que ser os meus imitadores. Né? Mas seja, me imitar como eu estou imitando a Jesus. Amém? E a Bíblia fala que não temos que olhar. Claro, como eu falei, né, mas eu explico, senão alguém tenta tirar do contexto, né? Porque a Bíblia manda nós olhar só para Jesus. Não manda olhar só para Jesus, manda olhar também para Jesus. Só para Jesus na salvação, óbvio. Mas no bom testemunho a palavra fala, sim, os homens olhem as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Né? Então, também dar o exemplo, como nós falávamos, às vezes a gente não tem referência, às vezes a gente passa por momentos que nós temos referência, que aquela pessoa que está ali, aquele líder, aquele responsável, ou aquela, né, situação, é uma referência. Mas às vezes a gente passa por momentos que não tem referência. E aí o que eu vou ter que fazer, pastor? É como eu já falei, então eu vou buscar eu ser uma referência, não é verdade? Chega uma hora que eu tenho que parar de só receber e também tem que dar, né? Chega uma hora que tem que deixar de ser aquela pessoa, como eu falo, pedinchona, né? me dá, né? E chega uma hora que tem que compartilhar, né? E é o que a palavra fala, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Aí um pouquinho para frente, irmãos, em primeira carta de Timóteo, um pouquinho para frente aí, 1 Timóteo 4. Olha, você que não desliga o celular, você não ouve o homem pedindo para desligar o celular, vai ouvir o Espírito Santo? Por que não desligou o celular? Desliga aí. Você não ouve o homem, vai ouvir o Espírito Santo? Desliga o celular, irmão. Bota no silencioso, bota no modo avião. Desliga o alarme. 1 Timóteo 4, 12. Aqui vai falar assim, ó. Timóteo, não, como eu falei, ele era o sucessor, digamos, de Paulo, não no sentido de apostolado, porque só apóstolo que era, né? Paulo. Mas no sentido de missão, amém? Ele fala assim, ó, 1 Timóteo 4, versículo 12, ele vai falar assim, primeiro eu vou ler, depois eu explico. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Ninguém é exemplo. Bom, aqui está falando que ele tinha que ser. Aonde? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Amém? Então ninguém despreza a tua mocidade. Devia ser jovem. Qual a idade dele, pastor? Não sei, né? Mas devia ser jovem. Devia não, ele era, né? Mas a palavra fala, ó, esquece esse negócio de idade. Então, para vermos como ter uma maturidade, que ela não é cronológica, né? A gente pode observar, você pega duas pessoas de 20 anos, por exemplo. Uma é um bebezão da mamãe, uma bebezona da mamãe, que tem que tomar vergonha na cara. E a culpa geralmente é a do pai e da mãe. Dá tudo nas mãos, né? Tudo criado a todinho e pão de ló, né? Aí tu olha para outra pessoa, que eles também têm 20 anos, digamos que nasceram no mesmo dia, na mesma data, né? Tu olha e tem 20 anos também. Pô, a pessoa não é uma benção. Amém? Uma benção. Mas por quê? Se você vai mais a fundo, você vai perceber o que, que muita coisa é a mentalidade da pessoa. Geralmente aquela que é um pouco mais madura, geralmente ela sofreu um pouco mais, né? Geralmente ela teve responsabilidade cedo, na verdade, na vida, né? Responsabilidade cedo na vida, aí teve que, até sofrendo, né? Teve que amadurecer, não é verdade? E pode ver como é verdade, mano. Você pode pegar duas pessoas, nascer no mesmo dia, tem a mesma idade. Uma vez é um bebezão, mas por quê? E geralmente a culpa é do pai e da mãe, né? Dá tudo nas mãos, muito assim. Não, tem que ensinar, não é verdade? Senão é os desafios que nos fazem amadurecer, não é verdade? Senão é igual o Ló. O Ló era abençoado? Era, mas por quê? O Ló era abençoado por causa do Abraão. Ele nunca se preocupou em buscar a fonte, que era Deus, na verdade.
E quando teve a primeira chance de fazer o que ele fez, né, ele escolheu através dos olhos, né? Não, isso aqui parece a campina de Sodoma e Gomorra, parece o jardim do Senhor, eu vou para lá. Imagina só, né? Vi deixar o tio dele, que era um velho, e falar assim: tio, dou a preferência para o senhor. Se o senhor escolheu um lugar, eu vou para o outro. Não, né? Louco de guloso, né? Ah, tá. Oh, que bonito. Eu vou para lá. Para onde é que eram? Sodoma e Gomorra. Não é verdade? Então a gente tem que entender, né, que é esses desafios que fazem a pessoa amadurecer. Então não tem nada a ver com idade, né? Idade é cronológica, né? Maturidade não tem a ver com busca, né? Tem a ver com assumir responsabilidades em nome de... Então aqui não despreza sua mocidade, mas seu exemplo, amém? Mas também posso colocar: ninguém despreza tua velhice, né? Se a falta da idade não é desculpa, o excesso de idade também não é, né? Porque eu sou isso, aquilo outro, né? Eu já conheci pessoas: porque eu sou mulher. Não, às vezes não é, mas eu já conheci pessoas que falam assim: é que a pessoa não me aceita porque eu sou mulher. Não, não é, porque você não vale nada. Dá mau testemunho. Porque eu sou pobre. Não, não é, porque tem uma mala sem alça que não tem compromisso, não é verdade? Então esquece, irmão, não tem desculpa, não é verdade? Então posso colocar aqui que ninguém despreza a tua mocidade, ou ninguém despreza a tua velhice, ninguém despreza você é mulher, ninguém despreza porque é homem, ou seja, esquece essas desculpas, não é verdade? Mas ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Do que, irmãos? Fiéis. Dos fiéis. Já são pessoas de Deus, são fiéis, mas tem que ser o quê? Um exemplo, seja uma referência, né? Pode ver, antigamente todo mundo queria ser na música, médico, arquiteto, engenheiro, advogado, né? Hoje quer ser o quê? Youtuber, jogador de futebol, não é verdade? Cantor de funk, né? Misericórdia, né? E aí, porque está aí o jeito que está o Brasil, não é verdade? Mas não, tem que ter boa referência, tem que ser referência dos fiéis, não dos infiéis, né? Mas dos fiéis. Já são fiéis, mas encontrariam nele pessoas que uma referência. Aí vai falar, não vou explicar por detalhe, mas vai falar assim, seja o exemplo dos fiéis. Ele vai dizer o quê? Na palavra, amém? Palavra aqui não é só palavra de Deus, na verdade, mas é palavra, né? Da forma de falar, no linguajar também, né? No trato é o proceder, ou seja, o procedimento, na verdade. Tem que ter maturidade, tem hora de brincar, tem, mas até a forma de brincar tem que ser sadia. Tem hora de lazer? Tem, mas até a forma do lazer tem que ser sadio, né? Tem hora de trabalho? Tem, mas até a hora de trabalho Deus não tem separação entre vida espiritual. Não, uma coisa na igreja, outra é fora. Não, tudo é igreja, tudo é espiritual, não é verdade? Se eu não sou bênção aqui, não vou ser bênção lá fora e vice-versa. Então, no trato, no procedimento, né? O que mais? Na palavra, no trato, no amor, né? Aqui tanto o amor a Deus, na verdade, como também o amor ao próximo, né? Amor a nós mesmos, não como egoísmo, né? Amor aos outros, ou seja, é aquele amor. Por isso que o pastor mais fala aqui, né, pastor? Já é uma marca da quarta-feira. E quando estiver aqui, Deus não mudar essa revelação, eu também não vou mudar, não. Isso porque tu falou toda quarta-feira. Primeiro, a obra começa em nós. Depois, a obra é através de nós. Porque não tem, né? Não tem como não falar o contrário, né? Então, na palavra, no amor, no Espírito, né? Buscar ser cheio do Espírito Santo, buscar ser orientado por Deus, né? Na fé, fé geral, não é só a fé no sentido de determina, mas também, né, é de fidelidade,
né? Não é só fé no sentido de tomar posse da bênção, que é também, né? Mas é também ser fiel naquele momento difícil. Tem pessoa, como eu falei, some da igreja. É que eu passei por uma luta muito grande. Tá, mas e por que sumir da igreja? Na verdade, a não ser que às vezes a pessoa passou por uma luta de enfermidade, né? Alguma coisa que tirou a pessoa ou colocou no hospital, ou está em casa. Aí às vezes não tem como vir na igreja mesmo, né? Aí manda mensagem, pede oração para o pastor. Eu pedi no grupo. Não, o grupo lá não tem que pedir para o pastor, senão você passa por luta, o grupo da intercessão sabe e eu não sei. Quem tem que saber sou eu e depois o grupo, não é o contrário, né? Senão faz igual Absalão, tenta roubar o coração do povo. Eu tenho que saber, né? Então manda direto lá no WhatsApp da igreja. Depois pede no da intercessão. Nunca é o contrário. Primeiro é eu. Às vezes o pessoal manda para minha esposa. Irmãos, a minha esposa não é pastora. Eu sou. Você tem que mandar mensagem perguntando ou pedindo oração, manda para mim. Eu sou o pastor da igreja. Mas eu não quero incomodar o senhor. Mas daí mandou para minha esposa, tem que passar para mim. Ou seja, de qualquer forma chegou a mim. Não, manda para mim. Se o negócio é comigo, manda para mim. Eu é que tenho que saber. Se depois eu achar que é bom, eu passo para ela o assunto, né? Eu tenho que saber. Depois os outros. Por quê, pastor? Porque tem que estar intercedendo. Amém, irmãos? Né? Porque o povo tem assim, a pessoa não pode se preocupar com a pessoa só quando ela pode oferecer alguma coisa, na verdade. Né? Às vezes a pessoa está com uma luta, uma dor, você não consigo, às vezes eu ir fazer uma vida, eu peço para alguém, né? Mas no mínimo, no mínimo orar, a gente vai orar, mas tem que saber, na verdade, tem que saber, tem que dar uma palavra. Então é comigo, né? Não faça atalhos, você vai direto, né? E é isso. Se fizer o contrário, está errando. Então, na fé, no espírito, né? Como eu falei, é geral. Na fé, como eu já falava aqui, né? Sentido geral, amém? Na fé e na pureza. Pureza, eu já falei, é santidade, amém? Né? A pessoa fala, mas ninguém é perfeito. Ok, só Jesus Cristo na perfeição, com certeza, na verdade. Mas a palavra fala que nós temos que ser fiéis, temos que ser exemplo de cristão, amém? Então, isso aqui é para nós também hoje, né? Não. Claro que ele era um líder, né, irmãos? E vai requerer-se que ele fosse um exemplo maior, porque ele tinha mais gente debaixo do cuidado dele, amém? Mas todos nós vamos ver aqui que temos que ser também, né? Vamos lá para encerrar essa parte aqui. 1 Pedro 5, é quase no finalzinho do Novo Testamento. 1 Pedro 5. Não acha? Anota, né? Aqui vai falar primeiramente para os pastores. Pastores, né? Como eu falei, pregador, todo mundo é. Todo crente é um pregador, né? Agora, o dom de pastorado, nem todo crente tem, né? Mas a pessoa tem outros dons também. Aqui, primeiro, ele fala assim para os pastores, né? Para aquele que está ali exercendo. Mas é no sentido também de nós colocar o nosso cuidado, amém? Né? Uma hora eu vou pregar para vocês em Coríntios, Paulo fala, né, que muitos de fora não aceitavam ele como um apóstolo. Outra hora eu vou pregar sobre isso. Ele fala, né, olha, mas se eu não sou apóstolo para os de fora, eu sou para vocês, porque eu fui usado, apóstolo significa enviado, né, porque eu fui usado para levar vocês a Jesus, amém? É como se Paulo falasse, olha, se os de fora não me dão valor, vocês vão me dar, porque eu fui importante para vocês, amém? Isso é importante, eu vou pregar sobre isso, né? Estou só olhando no assunto, que às vezes a pessoa se preocupa muito com a rede social, né? Vou botar aqui, olha, né? Olha, vai, irmão, tu consegue fazer para nós aqui? Não sei, não consigo. Aí, não, tem que fazer tal coisa na sede regional. Então eu vou. Para mim, perdeu o meu coração. E vai ser difícil ganhar confiança de volta. Eu olho, mas eu observo tudo, né? Aí aqui não pode, lá fora pode. Irmão, você quer me ver brabo, né? Porque não tem negócio de maior abençoa menor. Também está escrito que quem quiser ser o maior, que sirva o menor. Se eu não sou bênção aqui, eu não sou bênção lá fora. Paulo falava lá, né, em Coríntios, eu vou pegar sobre isso, né? Se eu não sou para os de fora, mas eu sou para os de vocês, amém? Então é o que importa, irmãos.
né? Não preciso ficar me preocupando em encher minha rede social, até mesmo da igreja, né? Todo dia, toda hora postagem, né? Botando foto da igreja, isso e vídeo aquilo outro. Não interessa, irmãos, isso é para os de fora. Me dá aqui por escrito quantas pessoas que vieram congregar aqui depois que viram uma postagem na rede social, ou a foto da igreja cheia na Santa Ceia. Me mostra, me mostra, me mostra. Zero. Amém? Então não precisa ficar preocupado, moço, com lá fora. Deixa ser uma bênção aqui. Você que está aqui, né? Como eu falei, que às vezes nem gravado não é a pregação, mas Deus falou contigo, Deus te abençoou. Amém? É o que importa. Aí ficou preocupado em fazer isso, fazer aquilo outro, botar não sei o quê. Tá, olha que vídeo, uma foto legal, a igreja cheia. Mas isso é só para os de fora. Não é verdade? É só para os de fora. A pessoa, olha, como estava bonito o domingo de manhã, eu vou para essa igreja. Me mostra quanto. Se não tem resultado, é perca de tempo. Agora o que importa é o que, moço? É você aqui, com foto, sem foto, grande coisa, dizer, nossa, como eu estou feliz com Jesus nesse lugar. Amém, moço? É o que o Paulo fala. Se eu não sou apóstolo para os outros de fora, pelo menos para vocês eu sou. Amém? Ou seja, eu quero ser importante, eu quero ser relevante de dentro. Amém? Então não precisa ficar essa preocupação. Esquece, né? Esquece. Se preocupa aqui, né? E é o que a palavra vai falar aqui, viu? 1 Pedro 5. Uma outra hora eu vou pregar sobre isso, já está preparadinho, até um post, faz semanas que eu faço muitas pregações e deixo salva, né, moço? Eu falei, Sidônia, essa aqui eu vou postar uma hora, tal, né? Inclusive é esse versículo que eu citei para vocês em Coríntios, está preparadinho lá, né? Por que eu falei isso? Para ninguém falar, pastor, todo mundo quer presente. Não, já está preparado, eu já deixo semanas preparadas as minhas postagens, né? E é isso, serviu o chapéu, serviu, se não serviu, o problema não é meu, né? 1 Pedro 5, versículo 2, vai falar assim, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Tá, Deus abençoe, tá, irmão? Vai com Deus e Deus abençoe lá, tá? Vai na paz. Né, irmãos? Então, o rebanho de Deus que está entre vós. Volto a falar, aqui era o pastor mesmo da igreja, não? Mas todos nós também temos as nossas ovelhas, né? Primeiro são quem? Primeiro é a nossa família, amém? Né? Depois aqueles que não são família de sangue, não são família de sobrenome ou casamento, não, mas é família de coração, não é verdade? Então todos nós temos, então, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, né? Está entre vós, esquece o rebanho do outro, né? Falei, se eu não sou benção em Alvorada 45, eu não sou benção em Viamão sede, em Porto Alegre. Se eu não sou benção aqui, eu não sou benção em nenhum outro lugar. Aqui é o meu rebanho. Com foto, sem foto, com postagem, esquece. Aqui. Você é a mesma coisa na tua casa. Amém? Está lá o teu rebanho que está entre você. Amém? Quando Davi foi lá ver a guerra, o irmão dele xingou ele, né? Tu deixou com quem? Aquelas poucas ovelhas. Então você vê que eram poucas ovelhas, né? Mas o irmão falava, aquelas poucas ovelhas. Mas podia ser pouca, mas ali o Davi, antes de derrubar o Golias e ser visto para todo mundo, ele fez o que, moço? Ele arriscava por aquelas poucas ovelhas. Deus dava unção para ele enfrentar o urso e o leão. Amém? Então, vamos falar, não adianta querer ser bênção fora, se não for dentro. Não será. Nunca será. Amém? Então, dentro de casa. Mas na igreja eu não sou conhecido como homem de Deus, mas a minha esposa me conhece como homem de Deus. Ou esposo, né? Mas na rede social eu não sou conhecido como uma mulher de Deus. Interessa. Dentro de casa tu é o que importa. Né? Então, apacenta o rebanho de Deus que está entre vós. Aí fala, tendo cuidado dele, já fala o nome, né? Cuidado, não por força, mas voluntariamente.
nem pela força e também nem forçado, né? Vai voluntariamente, nem por torpe ganância, né? O que pode me oferecer? Eu vou cuidar por causa do leite, eu vou cuidar por causa da lã, eu vou cuidar por causa do churrasco. Esquece isso, esquece, né? Se tiver, vai ser consequência, mas não é o foco, né? Dá o que mais? E não por aqui, né? Eu até me perdi só um pouquinho, dois, né? Mas de ânimo, pronto, com amor no coração, amém? Tem dia que você vai estar feliz, glória a Deus. Tem dia que você vai estar triste, glória a Deus, não pela tristeza, mas porque Ele está contigo também, né? Daí eu vou falar assim, 3, para nós acabar aqui. E nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Filho é herança do Senhor, não é verdade? Pode ver. Mas a esposa também, né? Não é minha propriedade. O esposo não é minha propriedade. É um pedaço de mim, mas não é minha propriedade, né? Então, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Aí eu vou acabar aqui, essa parte vai falar aqui, mas servindo de exemplo. Então, quando alguém te falar, só Jesus Cristo é perfeito, você fala, mas todo crente deve ser um exemplo. A Bíblia manda nós olhar só para tem que olhar só para Jesus. Depende, salvação sim. Mas eu te mostro o versículo que está cheio de versículo na Bíblia, Novo Testamento, Nova Aliança, que é onde nós estamos, que está o quê? Como exemplo ao rebanho, a aliança, né? Então, claro que nós falhamos, claro que ninguém de nós vamos estar toda hora no 100% do acerto, mas tem que manter lá em cima a média, né? Não pode baixar. Então, até eu vou pegar aqui o 4 que eu vou falar assim, e quando aparecer o sumo pastor, que a gente sabe que é Jesus, né? Alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém? Né? Então, é essa a palavra, vamos aí ver aquele filho andando com as próprias pernas no caminho de Deus. Aquela filha, né? Ver que a esposa não vem na igreja só porque você traz, mas vem porque quer, ou vice-versa, né? Você vê que aquela pessoa também já está andando com Jesus. Então eu tive sucesso, na verdade, levei a minha família a Jesus, levei aquela pessoa a amar a Jesus. E aí a palavra falou o quê? Quando o sumo pastor, que é Jesus, né, aparecer, tu também vai ser abençoado, também vai ser galardoado, né? Também alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém? Então vamos parar aqui, né? Então nós aprendemos o quê? Primeiro, que a nossa luz tem que brilhar para que Deus venha a ser glorificado. Então a luz não é a causa, a luz é uma consequência de quem está em mim. O que mais que nós aprendemos? Né? Paulo falava, façam tudo isso que vocês viram em mim. Então nós também podemos dar exemplo, não é verdade? O que mais nós aprendemos? Né? O trato, a palavra, o amor, a fé, enfim. Mas eu sou jovem. Para com essa desculpa esfarrapenta. Idade é cronológico, né? Ou falta ou não interessa, né? Tem que buscar. E nós também, entre nós, se não for uma bênção dentro, né? Não adianta Davi falar assim, não, um dia eu vou derrubar um gigante para todo Israel ver. Deus fala, se tu não é fiel com as ovelhas que ninguém vê, tu nunca será colocado. Não é verdade? Tu nunca vai colocar. Se não for fiel no que é dos outros, tu nunca vai ganhar o que é teu. Se não for fiel no pequeno, nunca será colocado sobre o grande. Não me adianta, irmãos. Se é uma bênção lá fora, se aqui dentro eu não sou. Vou falar de mim agora. Eu posso não ser o pastor mais conhecido no Rio Grande do Sul, né? Mas aqui, no meio de vocês, eu tenho que ser conhecido como uma pessoa de Deus. Não é verdade? Pode ser, né? Pode ser. Mas tem aquele pastor que às vezes é mais famoso. Pode ser. O missionário faz aonde vai para o trânsito, né? Todo mundo conhece ele, né? Mas ele começou assim, não, né? Ele falava que muitas vezes ele ia lá nas praças, lá, evangelizava um por um, né? Então quer dizer, Deus abençoa ele, amém? Né? Mas mesmo assim, a gente conhece o que é fora, né? A gente não conhece dentro, se não convive com ele. Não que ele não, claro que ele é, né? Mas se ele não for um
bom marido lá para Dona Madalena e um bom pai para os filhos, adianta ele ser conhecido no Brasil todo? Não, amém? Então, irmão, entenda isso. Se não é dentro, não vai ser fora. Às vezes a pessoa busca tanto um reconhecimento que vem de fora, e eu te digo, não vai vir, é dentro. José foi conhecido dentro da casa de Potifar. José foi conhecido dentro da cadeia. José foi conhecido dentro da sala de audiência de Faraó. Depois, o Egito todo. Amém? Se não é assim, não é assim. Então, pega essa palavra, medita, tá? Pode encerrar a gravação em nome de Jesus.